Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a segunda declinação dos substantivos gregos, ok? Peço que vocês decorem essas terminações que eu vou falar aqui agora e que eu vou mostrar, ok? E que eu já passei para vocês também em PDF, tá bom? Decorem todos esses pontos que eu vou passar aqui com calma, sem pressa, tá? Porque se correr demais pode cair, tá? Então vão decorando aí ponto a ponto e vocês vão aí pegando, tá? Com os exemplos que eu vou passando aqui também, beleza? Aí, pessoal, vamos aprender, né, todos esses casos, né? Aí eu estou falando, quando eu começo a escrever aí, eu digo, ao aprender todos esses casos, né, quais foram os casos que eu falei anteriormente? Nominativo, genitivo, acusativo, dativo e vocativo, né? Que eu dei as explicações de cada caso desse, como funciona. Tá? E vamos ver aqui com exemplos num texto grego, tá? Da Bíblia do Novo Testamento. Vamos começar a estudar a segunda declinação. Primeiramente, no grego existem 3 gêneros, tá? Masculino, feminino e neutro. O gênero neutro é usado quando se refere a algo impessoal, tá? Então, o gênero neutro, pessoal, ele se refere a algo que não é pessoal. Por exemplo, templo, vento, tá? Sopro, ok? São algo impessoais, tá? Então, você tem as palavras espírito também. Em certos casos, o neutro ele pode se referir a um ser pessoal, tá? Como o termo espírito, né? Tipo, Deus é espírito, os anjos são espírito, o diabo é espírito, mas são seres pessoais, tá? Mas em questão espírito em si é um sopro, um vento, um ar, uma corrente de ar, ok? E uma corrente de ar não é um ser pessoal, tá? Mas anjos são espirituais e são seres pessoais, né? Então há uma diferença aí, ok? Então, por exemplo, também a expressão criança, né? Criança é do gênero neutro em grego, tá? Mas faz menção a um ser pessoal, tá? Mas o neutro normalmente ele faz menção a algo não pessoal, tá bom? Aí, pessoal, nessa tabelinha aí que vocês estão vendo, aí você tem uns casos, certo? Nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo. Você tem aí masculino, tá? Era para eu ter colocado singular e plural, eu coloquei masculino e plural, né? Mas enfim, isso é bobagem, tá? Vejam bem, a palavra logos, que vocês estão vendo aí, logos, essa expressão, pessoal, ela vem do verbo leg, tá? Em uma formação de uma palavra, sabemos, né? Que uma palavra ela vem de outras palavras, né? Um substantivo ele pode vir de um verbo e por aí vai. Então, temos o verbo leg, preste atenção, ok? Temos o verbo leg, que significa digo. Então, do verbo leg, né, surgiu o log, tá? Log. Se você tirar o OS, tá, do nominativo aí, só fica o que? Log. A raiz, ok? Então, só fica a raiz. Então, o que é a raiz? A raiz é aquilo que dá o significado do termo, tá? Depois vem a letra O, tá? Que é chamado de tema, tá? Esse O se chama de tema, que ele vai se unir à desinência. A desinência é a última letrinha. Vocês estão vendo aí no nominativo o S, o sigma? Pronto, esse sigma aí, ele é chamado de desinência. Por que desinência? Porque é ele que está indicando que essa palavra está no nominativo. Então, a desinência, ela mostra o caso da palavra. Ela vai mostrar a palavra no genitivo, no acusativo e por aí afora, ok? Então, você tem logos. Você tem um artigo no nominativo, né? Você tem logos, que significa o verbo, tá? Então, esse logos aí, você tem a raiz, que é o log. Depois você tem o tema, que é o O, tá? E você tem o sigma. Quando esse sigma junta ao O, ele é chamado também, ele também é conhecido, né, como terminação, tá?
terminação. Então você tem aí rologos, tá? Outro detalhe importante, pessoal, quando vocês forem procurar uma palavra, um substantivo no dicionário grego, tá? O que acontece? Vocês já vão encontrar eles, os substantivos da segunda declinação, eles já vêm no dicionário na forma nominativa. Por exemplo, teos. Teos é um substantivo da segunda declinação. Por quê? Porque ele termina em O, tá? O seu tema é terminado em O. Então, todo substantivo que termina em O antes da desinência faz parte da segunda declinação. Por exemplo, a expressão aí, ó, logo. Se você tirar o sigma, fica o quê? Logo. Então, termina com o quê? O. Então, faz parte da segunda declinação. Você tem logo no genitivo. Se você tirar o U, fica o quê? O O. Então, faz parte da segunda declinação. Logon no acusativo aí. Se você tirar o N, fica o quê? O O. Então, faz parte da segunda declinação. A mesma coisa acontece com a palavra casa, com a palavra Deus, com a palavra homem. Por exemplo, teos, né? Vamos ver isso aí nos exemplos que eu vou dar, ok? Então, pessoal, aí vocês têm... Aí vocês têm os casos, ok? Veja que aí você tem no nominativo singular, logos. No genitivo você tem tu logo, que é do verbo ou da palavra. Você tem no acusativo ton logon. Você tem no dativo to logo. E no vocativo logé. Então, pessoal, o que acontece aí? Veja que é a última letrinha que vai definir qual é o caso daquele substantivo, tá bom? Então, se você encontrar no Novo Testamento grego, tu logo, você vai saber que está no genitivo. Por quê? Porque está terminando com U, então faz parte do genitivo. Ah, então o nominativo termina em S, isso. O acusativo termina em N, o dativo termina no ômega e o vocativo termina no E, tá? Então, se você tirar aí, por exemplo, o S do nominativo, fica o quê? Apenas o logo, né? Logo, que vai indicar que ela é da segunda declinação, beleza? Aí você tem um plural aí, ó. Roi, logoi, tá? Veja que no plural, nominativo é com I, tá? Estão vendo aí? Com I. Aí você tem ton logon, isto é, das palavras, né? O omegani, ele faz o plural genitivo da segunda declinação. Você tem tus logus, o sigma faz a desinência. Você tem tois logóis e sigma faz a desinência do dativo. O S faz a desinência do acusativo. E no final você tem logoi, tá? Que é a expressão ali do vocativo, que é a mesma do nominativo. A diferença é que o vocativo não tem artigo, tá? E o nominativo tem. Então, pessoal, passando-se para os exemplos aí nessa próxima imagem que vocês estão vendo aí, tá? Você tem um exemplo da expressão ali, ó, Mateus 15:4. Gar, teos, eipen, pois Deus disse. Veja que teos aí, se você tirar o sigma, fica o quê? O O, como última letra. Então, é uma palavra da segunda declinação, tá? E aí está no que é no nominativo, porque termina com sigma, tá? Aí você tem Marcos 2:6, né? Uk ho anthropos, tiato sabaton. Não o homem por causa do sábado. Aí você tem o homem, né, em vermelho, tá? Ho anthropos. Por que ele está no nominativo? Porque está terminando com sigma. Se você tirar o sigma, ele fica o O. Então faz parte da segunda declinação. Marcos 3:1. Vocês têm aí cai em EQI antropos, isto é, estava ali um homem. Então a expressão aí antropos, ela está sem artigo definido. Então quando ela está sem artigo, ela pode levar um dependendo do contexto. Ela pode ser indefinida dependendo do contexto, tá? Então aí ela pode levar esse um aí, ok? Então fica um homem, antropos, tá?
Então, nesse texto aí, por que sabemos que o homem está no nominativo? Por causa do sigma. Depois do O, né, tem um sigma, então faz parte do nominativo. Mesma coisa acontece aí na expressão casa, né? Em Mateus 23:38, você tem aí idiu afetai rumin oikos rumon erenmos. Então você tem a expressão oikos, que significa casa, eis que vossa casa será deixada, que significa casa. E é um nominativo. Por quê? Porque a sua última letra, tirando a desinência, é o O. Se você colocar a desinência, é o sigma. Então fica no nominativo, tá? Nessa outra imagem aí que vocês vão ver agora, que é o genitivo, né? Você tem em Mateus 3:16 pneuma teu, olha, teu, tá? Você tem espírito de Deus. Por que o espírito de Deus? Porque o genitivo ele traz a ideia desse de, tá? De Deus. Então, espírito de Deus. Veja que teu ali, ele tem um U no final, já não é mais o sigma, é o U, tá? Então é um genitivo. Em Mateus 4:4 diz stômatos teu, né? Boca de Deus. Então você tem de novo Deus no genitivo. Aí você tem também, ó, Oiku Israel, isto é, casa de Israel. Então, pessoal, essa é a ideia do genitivo, como vocês podem ver os exemplos, tá? Aí eu não coloquei todos os exemplos que vocês têm na matéria, tá? Para adiantar aqui mais um pouco, beleza? Agora vocês têm, pessoal, o caso acusativo, tá? O caso acusativo é o objeto direto na frase, como vocês já sabem. Por exemplo, em Mateus 4:7, você tem a expressão o que, deixa eu ver aqui, deixa eu aproximar aqui. O que quer dizer não. Você tem ekpeirases, isto é, tentarás. Aí você tem Kyrion, tonteon, su, isto é, o Senhor teu Deus, tá? Veja que tanto o Senhor quanto o Deus estão em que? No acusativo. Você tem o verbo tentarás. Lembra que eu disse que após o verbo vem o acusativo, é como se o acusativo estivesse recebendo aquele verbo. Não tentarás. O que? Quem? Eu não vou tentar quem. Então, o Senhor teu Deus. Então, tanto o Senhor quanto Deus estão no acusativo, objeto direto aí, ok? Aí vocês têm Mateus 5:8, que é opção tai teon, verão a Deus. Verão é um verbo, né? No futuro do indicativo ativo da voz média. E após o verbo temos o termo Deus no acusativo. Então temos aí a expressão verão a Deus. Depois do verbo, o quem que eles veriam? A quem? A resposta é a Deus. Então a Deus é o objeto direto na frase, porque está recebendo a ação do verbo, tá? Eles estão recebendo a ação desse verão. E verão quem? A Deus. Okay? Então veja que Deus aí, se vocês olharem no texto grego, Deus aí, ele está como teon, terminando com o N, ok? A mesma coisa acontece aí em Mateus 12:32, né? Kai, Ros, Ean, Eip, Logon. E quem dizer uma palavra, veja que Logon aí, né? Está no caso acusativo, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Vamos agora para o caso dativo, tá? O caso dativo, vocês estão vendo aí, é objeto indireto, tá? O objeto indireto, normalmente ele tem uma preposição, tá? Uma preposição. Por exemplo, Mateus 6:24, né? O dunaste, teo, olha, teo, tá vendo? Do leuen, cai, mamona. Então você tem o seguinte: e não poder servir a Deus e a mamon. Veja que Deus está sem artigo,
tá? Então foi acrescentada a expressão a, por quê? Porque ele é um dativo, então pode-se colocar isso aí. Então não poder servir, depois do verbo servir, né? Temos a expressão a Deus. Então servir a quem? A Deus, tá? E tem uma preposiçãozinha. Normalmente é um artigo, mas também alguns consideram, ou é também chamado de uma preposição, tá bom? Vocês têm também Mateus 26, o Mateus 19, 26, né? Que é o paradeteopanta do Natá, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Veja que a expressão mais para Deus, né? Você tem a expressão aí, ó, para Deus, essa expressão teo, né? Ela por si só, ela já poderia colocar esse para Deus aí, tá? Porque ele é um objeto indireto, ele usa uma preposição. Vocês têm também Mateus 18, 16, né? Como por exemplo aí, kai exibalenta pneumata, né? Pneumata, logo, isto é, expelir os espíritos com uma palavra. Então você tem a expressão aí, logo, né? Que está no dativo, logo, né? Que está traduzida como com uma palavra, né? Com, porque está no dativo, então pode levar essa preposição. Uma, porque está indefinido, né? Então pode levar dependência do contexto, beleza? Então, e por fim, vamos ao caso vocativo, tá? O caso vocativo, vocês vão ver aí agora, aí ó, caso vocativo. O vocativo é a expressão de chamamento ou exclamação, né? Por exemplo, Mateus 26, 46, você tem aí, ó, temo, isto é, Deus meu, tá? Veja que Deus ali, eles têm o teta, né? E dois epsilon, porque o último epsilon, ele vai indicar o que? Ele vai indicar que está no no vocativo, como eu mostrei a vocês, tá? Depois você tem também a expressão em Lucas 5, 20, né? A expressão antropé, veja, antropé, né? Então você tem ali homem, isto está no vocativo. Por que está no vocativo? Porque você tem a última letrinha como a letra E, tá bom? Então está no vocativo. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, tá? Decorem todas essas desinências finais aí do masculino singular. Depois vamos passar para o plural, certo? E é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês.